Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese. Sejam bem-vindos à aula 12 do meu curso de alfabetização. Hoje a gente vai falar sobre letra espelhada. Esse é um assunto também bem pedido aqui no canal, principalmente para professores de ensino infantil e primeiro e segundo ano do ensino fundamental, que ainda encontram crianças escrevendo com as letras espelhadas. E hoje eu quero falar para vocês por que isso acontece, né? Qual é a razão pela qual as crianças utilizam esse mecanismo de inverter as letras, e também eu vou mostrar para vocês algumas atividades que a gente pode realizar para que vocês ajudem o seu aluno a superar essa questão da letra espelhada. Vamos dar uma olhadinha? Daremos início à aula 12, escrita espelhada no enfoque das neurociências. Antes de iniciar a aula, um recado rápido. Deixe seu comentário sobre esse vídeo e você estará participando automaticamente do sorteio do e-book Conhecendo as Letras e os Sons. Esse é um livro repleto de atividades que você vai poder utilizar com as suas crianças que estão se alfabetizando. Concorra! A nossa aula sobre escrita espelhada começa com essa imagem aqui. O que você vê? Sim, claro, é uma xícara. As pessoas mais detalhistas vão falar que essa xícara aparece em posições diferentes, de cima para baixo para cima, para direita, para esquerda, mas, mesmo assim, não deixa de ser uma xícara vermelha com bolinhas brancas. E foi através dessa questão da observação dos objetos que esse autor aqui, Stanislas Dehaene, buscou entender como a letra espelhada ocorre no cérebro. Inclusive, eu quero tirar um momentinho aqui para indicar a leitura desse livro para vocês, Os Neurônios da Leitura, como a ciência explica a nossa capacidade de ler. É um livro excelente, super atual, que vai explicar como o cérebro enxerga a escrita, como nós aprendemos a ler e escrever, então é bem interessante. Está constatado cientificamente que todas as crianças do mundo fazem os mesmos erros quando elas estão aprendendo a ler e escrever. Todas elas vão passar por dificuldades em discriminar letras. Esse é um comportamento super normal, gente, que se manifesta em todas as culturas, inclusive as culturas da China e do Japão, que ainda trabalham com a escrita ideográfica. Esse comportamento é observado na idade em que a criança produz os seus primeiros escritos. Então, pode ocorrer lá com 2, 3 aninhos, quando ela está começando a aprender as letrinhas e quer escrever, ou sei lá, 6, 7 anos. Só mesmo o prolongamento desse fenômeno da escrita espelhada, além dos 8 ou 10 anos de idade, vai dar razões para os professores se preocuparem, porque aí sim pode ser um caso de dislexia. Mas vamos dizer que até os 10 anos a gente pode, então, ensinar a criança, porque se ela começou a escrever tarde, se ela começou a escrever com 7 anos, se ela começou a só ter contato com a escrita aos 7 anos, ela ainda vai desenvolver esse comportamento de espelhar letras com 8, 9 anos, né? Ela pode acontecer. Mas passados 10 anos, isso sim já é uma razão de preocupação, porque a criança não deveria mais estar fazendo isso. Dehaene descobriu que o nosso cérebro, ele simetriza objetos. E dessa maneira, nós conseguimos reconstruir as propriedades de um objeto de modo invariante, independentemente da sua orientação esquerda e direita. E esse é um mecanismo que o cérebro faz desde muito tempo atrás, dos nossos ancestrais, quando, por exemplo, eles detectavam um animal perigoso e eles viam aquele animal pelo lado direito, o cérebro conseguia identificar o lado esquerdo também, num processo que a gente chama de simetria. Então, você via o tigre, vamos supor, um animal perigoso, você via um tigre do perfil direito, mas o seu cérebro é capaz de identificar esse mesmo tigre no perfil esquerdo. E aí a pessoa era capaz de saber qual era o risco que ela estava correndo, porque o cérebro conseguiu fazer essa simetria de objetos. E o nosso cérebro carregou essa propriedade, essa capacidade no decorrer da evolução. Mas essa é uma propriedade indesejável para a leitura. Vamos entender um pouquinho por quê. Observe novamente a imagem da xícara, tá? Agora, tentem pensar como a letra Q seria visualizada no cérebro de um indivíduo
que está começando a escrever, porque a letra Q para ele é um objeto, ele ainda não tem tanto conhecimento daquela letra. Então seria mais ou menos isso aqui, né? A gente tem a letra Q aqui embaixo, ele pode ver a letra Q com a simetria para o outro lado, ele pode ver ela de ponta cabeça e com a simetria de ponta cabeça. E para a criança, todas essas outras letras, apesar disso aqui ser um D, isso um B e isso um P, todas elas são um Q. Esse é o motivo, pessoal, pelo qual todas as crianças que estão começando a ler e escrever vão cometer esse tipo de erro. É porque o cérebro simetriza objetos. Então, os erros que nós chamamos de escrita espelho são muito comuns, porque para eles todas essas letras são a mesma, somente vistas de ângulos diferentes. É como essa xícara, tá? É a mesma xícara, porém vista de ângulos diferentes. Então, para poder aprender a ler e escrever, a criança vai precisar ultrapassar esse estágio do espelhamento e desaprender a generalização por simetria, porque ela vai ter que entender que, apesar de parecer o mesmo objeto visto de ângulos diferentes, são objetos diferentes. Então, ela não pode fazer simetria. Então, vamos ver algumas atividades que nós podemos fazer para melhorar esse problema da escrita espelhada. Então, a primeira atividade que eu vou sugerir são algumas atividades com alfabeto móvel. Então, você pode ter alfabeto de EVA, de acrílico, de papel, qualquer material de espuma que tiver à sua disposição. Então, manusear alfabetos de diferentes materiais e tamanhos é interessante para a criança, tá? E formar palavras espontaneamente, escrita orientada com aquelas letrinhas que eles estão na mão. Então, deixem as crianças mexer, falar, olha, vamos formar aqui o seu nome. Se eles estiverem virando a letra, né, espelhando a letra, mostrem como eles devem colocar a letra na posição correta. Outra atividade que a gente pode fazer é bingo de letras, dominó, memória de letras. Então, assim, jogo da memória. Tudo que nós pudermos fazer para fazer com que as crianças memorizem o lado correto das letras é interessante, tá? E também uma atividade que a gente pode fazer, que é bem legal, vocês podem colocar a primeira letra do nome de uma criança na lousa, e aí vocês falam, olha, eu vou escrever o nome da Sandra. A primeira letra do nome da Sandra é a S, a segunda letra é A. Aonde eu devo colocar essa segunda letra? Aqui na frente ou aqui desse lado? Qual é o lado correto que eu devo colocar essa letra? Então, para as crianças entenderem que o Sandra é para cá, elas não podem espelhar para cá, né? Como a simetria para o outro lado não pode ser feita. Então, a letra só pode ser colocada nesse lado aqui. Outra atividade bacana é nome ao contrário. Essa aqui vocês podem fazer até atividades em folhinha, tá? E aí vocês vão escrever nomes ou palavras que são de conhecimento das crianças de trás para frente. E eles precisam descobrir qual é a palavra correta. Então, vocês vão dar só essa primeira parte aqui, ó. Fala, olha, gente, eu coloquei o nome dos amigos da sala. Então, eu inverti as letras, tá? Ao contrário, de trás para frente. De quem é esse nome? Vamos ver, ó, M. Aí vamos colocar o A, aí vamos colocar o R, vamos colocar... é o nome do Mário, tá? Ó, Felipe. Vamos colocar aqui, ó, corretamente, na sequência correta. Olha o nome da Sandra. Tá? A mesma coisa a gente pode fazer embaralhando essas letras. Então, ó, essas letras aqui são as letras de um amiguinho da sala. Quem será esse amiguinho? A gente tem que descobrir. E as crianças precisam analisar aquelas letras e colocá-las na sequência correta para formar o nome da criança. Outra atividade que nós podemos fazer, e essa atividade inclusive a gente pode fazer na educação infantil, é classificar as letras conforme o estilo delas. Então, se são letras retas ou se são letras curvas, eles podem analisar letra por letra do alfabeto e você faz um painel separando esses dois tipos de letras. Também é legal trabalhar a simetria e assimetria. Nós temos aqui 3 tipos de simetria que vocês podem trabalhar. Tem a simetria horizontal, a vertical
e tem o centro de simetria. Então, o que é isso, né? A simetria horizontal são aquelas letras assim que você vai poder passar um traço aqui na horizontal e a parte de baixo vai ser igual à parte de cima, tá? Tudo acontece em todas essas letras. Simetria vertical, quando você pode passar uma linha na vertical e você vai ter o mesmo desenho da letra dos dois lados, tá? Isso ocorre com todas essas letras. E o centro de simetria é aquele onde você pode ver que se você passar uma linha na vertical ou na horizontal, você vai ter simetria. E isso ocorre com essas letras aqui. Então, uma atividade que vocês podem fazer é colocar, assim, uma letra bem grande escrita na lousa, para começar, né? Ou depois na folhinha ou no caderno. Vocês podem colocar metade da letra e a criança tem que fazer o outro lado. Mas coloquem, gente, o traço. Então, se vocês forem colocar, por exemplo, a letra D, eu colocaria essa parte de cima, traçaria aqui, né? E deixaria para as crianças completarem o lado de baixo. E a mesma coisa com a vertical. Então, vocês coloquem aqui só esse ladinho, passem a linha e a criança tem que preencher do outro lado. Mas, antes de você trabalhar isso com a criança, eles precisam entender bem o que é simetria. E aí, eu trabalharia com, por exemplo, figura de borboleta, figura de alguns animais com o rostinho dos animais que você pode fazer simetria, ensinar com outras coisas. Primeiro, o que é simetria para criança e depois você vem para as letras, tá? E tem algumas letras que são assimétricas, não há simetria nenhuma, que são essas letras aqui embaixo. Outra atividade é desenhar letras no ar. Então, o professor pode ir desenhando com o dedo a letra no ar e as crianças têm que descobrir qual é essa letra. Ou então, você pode pedir para as crianças desenharem juntamente com você a letra que você está fazendo. Uma variação é pedir para que os alunos fechem os olhos, aí você pega a mãozinha deles e desenha a letra com a mãozinha deles e pergunta para eles, qual é a letra que a sua mãozinha desenhou? Outra atividade que ajuda é você desenhar as letras em diferentes superfícies, né? Uma atividade bem bacana é quando você pega uma caixa rasa de camisa social ou qualquer outra caixa, mas ela precisa ser um pouco rasa, e aí você coloca uma areia limpa no fundo, mas de maneira que o dedinho da criança consiga encostar no fundo, tá? E aí vocês peçam para as crianças desenharem letras, podem até desenhar números, tá? Mas você vai estar explorando um outro tipo de superfície. Você também pode usar a luzinha mágica para fazer a mesma coisa. Tem pessoas que usam outras superfícies como lixa, farinha, açúcar. Você pode usar o que você quiser. Eu acho que se você já tiver areia e a luzinha mágica já é um bom começo, já tá bom por aí. Também as crianças podem desenhar as letras com massinha. Então, se você tiver massa de modelar e pedir para as crianças desenharem a letra, até trabalhar mesmo com a simetria das letras com a massinha de modelar é bem legal. Então é isso, pessoal. Essas são as ideias que eu tenho para vocês trabalharem a letra espelhada. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o seu joinha e compartilhem com outros professores. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!